Fala galera, o Corinthians voltou a vencer. Depois de empatar com o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro e perder na Sul-Americana para o Huracan, o Timão fez 3-0 no Vasco neste sábado, na Neoquímica Arena, com gols de Memphis Depay, Yuri Alberto e João Vitor contra. A equipe, comandada por Ramon Dias, ainda teve 2 gols anulados no segundo tempo. Vamos conferir a análise da turma do Mesa Redonda deste jogo entre Corinthians e Vasco. Pegou um time reserva do Vasco da Gama, o Carille. Ele entrou com apenas 3 titulares. Coutinho no banco, Veguete também. Né? Maioria dos titulares como opção. E foi só com 3 titulares. O Corinthians não quis saber e fez a vitória por 3-0. Rogério, mais mérito do Corinthians, que tem o seu mérito, independentemente do adversário, ou o Vasco também facilitou muito a tarefa corintiana? O Corinthians fez a obrigação dele, né? Vencer dentro de casa, somar aí os 3 pontos na competição. O que eu não entendo no futebol hoje em dia é esse negócio de ficar poupando o jogador. Nossa época era quarta, era sábado e na outra quarta de novo. É isso que eu não entendo, esse negócio de ficar poupando. É muito diferente da época de vocês também, né, Paulo? Mas você sabe, você acha que o Veguete ou o Coutinho ia mudar alguma coisa nesse Vasco? É outro Vasco, Paulo, pelo amor de Deus. Esse Vasco, com esse setor defensivo que tem, não dá, gente, não dá. O Corinthians ganharia de qualquer jeito. Esse setor defensivo, esse setor de meio campo, tudo bem. Não dá. Mas eu entendi o que o Rogério falou. Esse negócio de poupar entra no quesito que ele falou. Entra no quesito que ele falou das cobranças de falta. Hoje os técnicos poupam mais porque tem todo esse aparato tecnológico de ver a fisiologia, se vai machucar, se não vai. Um jogo contra o Corinthians, na Neoquímica, você não pode poupar jogador nenhum. Também acho. Nenhum. Mas isso facilitou, agora, né, Paulo? Não é que esses dois iam mudar qualquer coisa. Eu acho que poderia Eu acho que esse Vasco está muito fraco. Eu acho que esse Vasco está muito Paulo, fraco. foram 8 titulares, sem tirar o mérito do Corinthians, gente. Mas são 8 titulares. Não, mas é o time titular do Vasco. Faz diferença. Esse time do Vasco está que nem a seleção brasileira. Você não sabe nem quem é titular, quem é reserva. Você não sabe, não é? É verdade. Você não sabe nesse time do Vasco quem é titular, quem é reserva, irmão. Não, o Vasco é ruim. O Corinthians foi muito superior. Muito superior. Claro. Podia jogar com os 8 titulares do Vasco, o Corinthians ia fazer a mesma coisa. Foram 3 falhas da defesa do Vasco. 3 falhas. A defesa do Vasco estava completa. Então, aí, Não tinha reserva nenhum. aí. Então, Obrigado, Chicão. Não, mas é verdade o que você está dizendo. Então, pouco fez como tanto faz o Veguete e o Coutinho. E o Yuri e o Memphis, independentemente da defesa, deitaram, né? Põe o primeiro gol pra gente, que aí a gente pega a palavra dos especialistas, lembrando que o Miller hoje não tá aqui com a gente, tá resolvendo um probleminha particular, nada grave com ele, tá tudo certinho. O Miller hoje recebeu uma merecida folga, mas nós temos aqui 2 especialistas, né? Então, ô Paulo, fala pra gente esse primeiro gol aí, a jogada do Memphis com o Yuri. Então, a bola já vem ali do lado direito com... Mateuzinho? Com o Carrilho. Com o Carrilho. Né? Carrilho que manda. E aí, olha o espaço que tem os jogadores do Corinthians para fazer a jogada. O Mendes já estava com o peito aberto antes da bola chegar. É ou não é? Ele já estava com o peito aberto antes da bola. Ele já sabia o que ele ia fazer antes da bola chegar. E agora é bom a gente ver o Yuri Alberto, né? Se fosse a outra fase, essa chapada de esquerda dele ia para arquibancada. Mas fase boa, olha lá, chapou bem colocado. Então, é uma jogada onde a equipe do Vasco dá muito espaço. E para esses jogadores do Corinthians hoje, se der muito espaço, é gol. Ô Rogério, você conhece muito bem aquele lado direito do campo. Fala um pouquinho do Carrilho, da visão que ele teve para buscar o Memphis. Vocês que estiveram dentro de campo sabem muito melhor que a gente. O que passa aí, ó? Bola sai lá, viaja da direita, cai no Memphis, chega o Yuri e o Yuri bate. Fala pra gente. São 2, não só o Carrilho hoje, mas eu vejo o Martínez também. São 2 peças que encaixaram na equipe do Corinthians perfeitamente. O Carrillo faz muito bem essa passagem pela beirada do campo. Ele não é o extremo, né, hoje que fala, né, Paulo? Mas ele é um volante que se desloca muito bem pela beirada. Ele tem um poder de chegada, é um jogador de muita qualidade, tem uma visão de jogo muito boa e caiu por ali pela beirada, fez uma ótima inversão, uma ótima diagonal ali para
o Memphis ajeitar essa bola pro Yuri. Para mim, o Carrilho é o ponto de equilíbrio desse time do Corinthians. Acho que se não for o melhor jogador do Corinthians, tá no top 3. Aliás, contra o América, o Ramon, que eu faço críticas a ele quando ele precisa mexer na equipe, ele destruiu o sistema tático contra o América, primeiro jogo, não, contra o Huracan. Né? O Corinthians tinha de forte ali, era o lado direito, a passagem do Carrilho, aí ele mexe no time, coloca mais um atacante, sem o meia, ele traz o Carrilho por dentro e perde essa jogada forte. Não, e outra coisa, Gabo, você vê ali, ó, eu acho que é o Tietê que chega ali para fazer uma cobertura, chega atrasado. E o Tietê é um jogador de meio campo. Ele não é um jogador para ficar lá no setor defensivo. Então, é por isso que eu falo. Infelizmente, é um Vasco muito frágil. Bagunçado, né? Bagunçado. Não tem posicionamento. Então, o Coutinho vai sofrer nesse time aí. Agora, a Michele trouxe a enquete da Gazeta Esportiva, né? A nossa enquete aqui. Memphis e Yuri, a melhor dupla de ataque hoje do futebol brasileiro. Vou querer saber de vocês e de você aí em casa respondendo a enquete, mas vamos ouvir aí a família Dias, né, como a gente chama na comissão técnica, falando, Chile, dessa dobradinha Yuri e Memphis Depay, que é a nossa enquete, né? É a melhor dupla do futebol brasileiro. A família Dias, em entrevista coletiva, o Emiliano e o Ramon, falaram a respeito do tema. Se liga na tela. 8 meses que están trabajando juntos. Es muy importante para nosotros el manejo de juego ahí en la mitad de la cancha, de 3/4 para adelante. Y son dos goleadores. Memphis, a mí personalmente me gusta que convierta más, porque es el atacante, es el extranjero, es el jugador, uno de los jugadores más importantes que tenemos. Yo siempre hablo con él y me gusta que convierta, porque es un jugador importante. Oye, Yuri está en un gran momento, nos está definiendo cada jugada. Cuando estaba Garro también hacían la definición, teníamos un tridente muy importante. Romero también hizo muchos goles importantes, ojalá que Coronado también en esa posición pueda convertir y ser importante para nosotros. Pero estamos felices de mitad de cancha para adelante con todo el juego, cómo están generando. Y hoy me parece que fue un partido muy especial porque queríamos demostrar a la gente cómo jugamos acá en la arena. Así que estamos felices por todo el grupo, cómo jugó. Tá aí, futebol é momento. Então eu pergunto para vocês se no momento, é a nossa enquete, o Yuri e o Memphis formam a melhor dupla do futebol brasileiro. Alguém concorda? Se você observar em todos os times, Chicão, que outro time tem uma dupla de ataque? Alguém lembra aí? Não, dupla de ataque se forma espontaneamente. Não adianta você querer que dois jogadores, vocês já foram jogadores, a gente é observador, né, há muito tempo, e a gente sabe, dois jogadores se dão bem espontaneamente. Não adianta você querer impor uma dupla, não é verdade? Ela nasce, né, Chico? Sócrates e Casagrande, por exemplo, é uma dupla que nasceu. Tá. Nasceu depois de um entrosamento interessante. Sócrates falava para o Casão, Casão, fica no vazio que eu te acho. O senhor foi ao extremo, mas está tudo certo também, mas com todo o respeito que merece o Memphis, mas o senhor foi ao extremo. Não, mas é que eu vou complementar dizendo o seguinte, eu acho que no caminho de Sócrates e Casagrande está o Yuri Depay e o Memphis Depay e o Roberto. Eles estão no caminho do Sócrates e do Casagrande. Vão chegar a essa perfeição. Ô, Alex, você lembra de alguma outra dupla? Alguém lembra de alguma dupla diferente hoje no brasileiro? É a melhor, Alex? Eu acho que daqui a pouco poderemos ter a volta da dupla Bruno Henrique e Pedro no Flamengo, que é uma grande dupla. Mas está querendo esvaziar a melhor dupla do Corinthians, é isso? Não, deixa eu falar. Não, perguntar não ofende, você né? deixa eu responder? Eu sei, mas é que você falou, daqui a pouco vai ter uma dupla, eu tô fazendo a pergunta. Então, você perguntou se tem algum outro time que tem dupla. Ele tá certo. Tá certo, desculpa. Ele tá certo. Você me perguntou se tem uma outra dupla. Eu falei, nesse momento não, mas daqui a pouco a gente vai ter a volta de uma dupla que já deu certo, que é Bruno Henrique e Pedro, que é uma senhora dupla de ataque. Né? Mas nesse momento, sem dúvida que Memphis Depay e Yuri Alberto estão bem na frente de todas as outras. Não, Alex tem razão, é uma dupla que pode também acabar engrenando. No momento tem alguém melhor que essa dupla? E fale um pouquinho da dupla pra gente, Rogério. A gente estava conversando aqui, não consegue achar. Não consegue. De repente você pega um atacante de área mesmo, igual o Corinthians tem, que é o Yuri Alberto, e o Memphis chegando por trás. Mas qual outra equipe que tem? O Atlético Mineiro, de repente, tem o Hulk, mas quem é o outro parceiro? Tinha o Hulk e o Paulinho. Era o Hulk Paulinho. e o Paulinho. Paulinho que veio pro Palmeiras agora.
Então, No Palmeiras a gente não pode ter uma dupla aí também? No futuro, sim. No futuro? Paulinho e Vitor Roque. Ou o Estevão e Vitor Roque. Vitor Roque é o que não fez embora. nenhum gol até agora. É. Ou Flaco Lopes e Paulinho. Você tá debochando ou não, né? Não, eu tô falando, pô. É meu... Ô, Paulo, por que é uma dupla que deu sintonia, Paulo? Então, cara, eu sempre falei que o Yuri, sempre foi um jogador que ele compõe uma equipe, né? Ele não é aquele protagonista. E antes da chegada no Memphis, a cobrança era muito grande, tudo vinha em cima dele. Com a chegada do Memphis, o Memphis já é aquele protagonista, tá toda a mídia em cima dele e deixa o Yuri um pouco tranquilo, né? E aí começa a aparecer o futebol de Yuri. Então eu fico muito feliz porque nesse jogo nós pudemos ver que um procura o outro. Um procura o outro. E isso é muito bom. E tem uma conexão ali muito legal. Tanto é que no segundo gol, quando o Yuri pega a bola, ele parte para o meio, mas ele já está vendo. Então põe o segundo gol, por gentileza. Memphis. Ele já está vendo o Memphis chegando. Então isso é muito bom, né? Então, por exemplo, agora. Aí depois vocês querem me falar. João Vitor. Olha o carrinho que o rapaz. Quer ver? Olha o carrinho que ele me dá ali, ó. Pra quê? E esse toquinho por cima aí? É jogador que sabe fazer gol, né? É jogador importante. Mas olha a jogada do Yuri. E o desespero para definir a jogada, o Rogério? Ali na cara do goleiro, a pressão, né? É muita qualidade, né? É um jogador diferenciado. É diferenciado. Michele, para você a melhor dupla do futebol brasileiro hoje, Yuri e Memphis, e concorda com o que disse a bancada? Pode pintar aí um Estevão Vitor Roque, Estevão Paulinho, Pedro. Mas assim, o momento, acho que é dessa dupla, né? O momento. Claro que o Flamengo tem jogadores maravilhosos, o Palmeiras pode ter aí com a chegada do Paulinho, formar uma dupla com o Vitor Roque, mas eu acho que no momento, Memphis e Yuri Alberto que teve essa grande virada, né? Eu acho que é a dupla, melhor ataque aí. Vamos, Chile, coloca o terceiro gol para a gente ouvir especificamente o Rogério e o Paulo e depois a gente vai para os lances polêmicos, como o Chico disse logo na abertura. O Corinthians precisou fazer 3 gols para valer 1 e aí eu quero saber se a arbitragem foi ou não foi bem. Ó, fala para a gente aí, o Rogério, desse lance aí, que acabou sendo um gol contra. Gol contra não tem impedimento, né? Ainda bem. Não, tranquilo, sim, mas só para falar sobre o lance, né? Ó, Memphis chega. Infelicidade do Vasco, né, nesse caso. Não, infelicidade não. É mau posicionamento dos jogadores do Vasco. Mas foi um até acidente, porque o Memphis, quando corre, ele corre no meio dos 2 zagueiros, sozinho, e aí na hora de chegada... E o que tem que ser feito aí, Paulo? Não pode dar espaço para um jogador desse. Um jogador como o Memphis, você tem que ficar colando. Um dos zagueiros precisa ficar colado nele. Aí na corrida ele tira o jogador. Aí não, deixa correr, aí depois vem a lambança no final. E o goleiro falhou também, né? Ô Rogério, aí é falta de entrosamento, é alguém falar, um cola no cara, outro na bola. Como é que tem que se comportar ali os zagueiros ali com chegada do Memphis ali, por exemplo? Pelo que eu reparei ali, a marcação do Vasco estava alta, né? Adiantada. E outra, os 2 zagueiros muito distantes um do outro e o Memphis pelo meio. Uma bola alçada ali, ele vai sair, igual da forma que foi, ele vai sair de cara pro gol. O que falta é uma comunicação, de repente, falar um zagueiro com o outro, os dois estão mais próximos um do outro, e o lateral também está fazendo uma cobertura, né? Que eu vejo muito, é a mania do jogador de estar marcando, olhando somente a bola. A gente não pode estar olhando a bola, você tem que estar de olho na bola, e no adversário. No seu adversário. Agora, o Léo Jardim não podia ter pego essa bola. Eu sei que foi muito lance de reflexo. Isso de olhar o jogador, isso é o beabá. Isso é o beabá. O trabalho que você faz ali defensivo, você começa a ter esse trabalho. Hoje se faz tanto espaço curto, reduzido. Espaço reduzido, e treina a defesa, treina meio campo, treina ataque, mas parece que eles não aprendem nada. Ó, para não falar bobagem, é pergunta. O Léo Jardim, é claro que estava muito em cima dele ali, foi meio de reflexo, ele acaba, a bola bate nele e vai na cabeça do zagueiro. Mas não era uma bola ali, tinha tempo hábil de reflexo para ele fazer o encaixe? Eu acho que poderia encaixar a bola. Eu acho que poderia. Você acha que não? Na verdade, ali... Não? Os 2 backs se assustaram com o Memphis, né? E um ficou na dúvida de quem mas marcar. o goleiro, Chico, eu quero saber do Léo, ó.
Mas os backs é que atrapalharam o goleiro também. Mas a bola escapou do goleiro. Acho que a bola não estava rápida. Ó, quer ver? Ó. Você vê como os Dava pra dois segurar. zagueiros estão longe um do outro. Sim. Muito longe. A grande falha foi essa. Ó, Mas se a bola está do lado direito, igual está do lado direito do Corinthians, o zagueiro do lado direito do Vasco tinha que estar fechado. É que eu falo Tinha que isso. estar mais perto. Que eu falo isso, Paulo, Chico, Michele, Rogério, Alex, é que hoje a gente não vê goleiro muito encaixando bola. Nem sei se essa bola podia ser o encaixe, mas os caras tudo é espalmar, tudo é rebater. O Paulo, o Rogério disse que estava muito em cima no reflexo ali, o Léo não podia fazer outra coisa não. Você acha que era uma bola que podia dar um encaixe para ele ali? Eu creio que ele falhou. Ó, quer ver? Porque se ele... Se assusta com a bola, não, parece. outra coisa, Tu dá uma manchete na bola, dá uma dá um soco, manchete, faz alguma coisa, mas Joga tira longe, da área. joga longe. Tira da grande área. O Memphis eu acho que chegou a finalizar ainda. Eu acho que ele chegou a chutar ali ainda. Aí ele foi no defendeu, peito dele. Defendeu. Pode ver, o ó, acho que ele Memphis finalizou. Olha deu lá. um toquinho. E deu no Deu um toquinho, peito a bola dele, bateu não no tinha peito. muito. Mas mesmo goleiro- assim você tem que espalmar, né? Mesmo assim você tem que espalmar. Você não pode deixar naquele setor... A bola bateu no peito dele. Mas então, Eu mas acho que, olha lá, dominou. Garrafa, só uma coisa em cima do que você falou. Não está na regra a falta de competência do jogador. O que está na regra é tecnicamente o que acontece no lance. Na minha interpretação, o Piton não tinha o domínio da bola porque ele estava disputando com o Memphis. Ele não conseguiu o domínio, por incapacidade, Alex. E assim, Isso para é configurar, verdade. o nascedor de uma nova jogada, tem que haver um toque premeditado, um toque intencional. Ele ali estava tentando dominar a bola e a bola escapou. Ele não fez Eu um entendo toque. você. Ele não passou para trás de propósito, você entendeu? Mas aí não. Mas a falha do Piton, numa bola dessa, como que você vai de joelho? Também é outra Como coisa. você vai Isso é dominar outra a bola coisa, de Paulo. joelho? Isso é outra coisa. Não é verdade? Quero Aí, saber- aí vai o erro. Nós estamos Aí discutindo vai a o erro. arbitragem. Se ele vai de joelho e a bola sobra... Não estamos pro no Yuri, aspecto técnico. Né? Então É, a isso aí minha, é a minha técnico. Que ele pergunta foi pra grosso, gente ele foi, mas não é esse o ratificar a caso. decisão ou não do VAR, que eu quero saber de vocês, o Piton tinha o domínio da bola? Sim ou não? É isso que eu quero saber Pra de mim é vocês. nítido que não. Pra mim, ele tinha domínio da bola. bola Ele tinha bateu domínio nele. da situação. Eu vou, deixou o lance lá. O Memphis tá Pra nas mim, costas ele dele. tinha domínio Ele da situação. Ele tinha ou não? Tinha domínio da Paulo situação, tinha. até porque ele vai Não tem dominar a bola domínio, com o tava joelho. dividindo a bola. Tá. Então, se pro Paulo tinha domínio, o gol deveria ser marcado legal de acordo com a regra. Pro Alex, o Piton tinha domínio? Volta lá no lance. Quero saber se ele tinha Olha o um lance. domínio absoluto. É só você olhar Não tinha o lance. domínio absoluto Não tinha. porque ele estava disputando a bola. E quando a bola veio, a bola bateu no joelho dele e Mas, Alex, se espirrou. você não tem o domínio completo da bola, você vai ali naquele lance, você vai chutando a Não bola. importa Você isso vai na cabeça- regra. Ele Não importa isso na regra. Eu entendo o que você está falando, Então, mas é o que mas tá- quando ele vai Essa com o regra joelho para é dominar a porcaria. bola no joelho, ele espirra. Ó, pra gente não ficar maluco. Eu só tô explicando a regra. É isso, mas tudo bem. Ficou clara a regra, tá? Eu quero saber, ele tinha ou não tinha o domínio, Alex? Não tinha. Então óbvio tá que não, bom. a bola Então a bateu nele, arbitragem escapou. acertou. Pra mim, a arbitragem... Ele Desculpa. não quis tocar pra trás, entendeu? Se ele não quisesse quis. tocar pra trás, aí sim. Ele não quis. Quando bate vai- e vai- volta... Querer ele não quis, mas ele tinha domínio. A minha visão é que falta tinha de domínio, por habilidade. isso o árbitro errou. Pro Não, Paulo tudo bem. tinha domínio, errou. Pro Alex ele ainda não tinha domínio da jogada, Não, o árbitro bateu. acertou. Pro Rogério, ele tinha domínio da bola quando ela bate na coxa, a bola já era dele. Não foi dele por incompetência dele. Como é que você interpreta, Rogério? Interpreto que ele não tinha o domínio porque a bola está em disputa. É isso. Então tá certo. Tem então, um então o VAR adversário acertou. do lado, ele não consegue... Então já temos 2 acertos e 2... Eu só Então, se o queria Rogério pontuar falou, uma tô com o coisa. Rogério, tá bom? Eu só queria pontuar uma coisa, Vamos galera. Igual o Paulo falou, depois de 10 segundos, né? Aí o VAR entra para fazer a revisão. Sim. Se a bola rola, se tiver jogo durante 1 minuto, Vai o VAR voltar pode lá. entrar ainda. Pode. Se a bola não parou ainda, pode. Mas não, mas Depois de um ele vai entrar, não minuto, se entraria lá atrás, acontece né, o Alex? lance- Aí não entraria lá atrás porque nasce o outro lance. Sim, a partir do novo lance, não. Mas ali não foi. Ali foi o lançamento que foi no gol. Né? Chico, O gol saiu do lançamento. Então, pro Rogério, a anulação foi correta, porque o Piton não tinha total domínio da bola, pro Alex também, pra mim, pro Paulo já é diferente. Acho que ele tinha o domínio, mas ele não conseguiu. Aí foi uma capacidade dele, a bola era pra dominá-lo. Ele foi um erro dele. Falta de Pra você, Chico, habilidade. ele tinha domínio? Tinha. Então tá Tinha o certo. domínio da bola. Tinha domínio. Michele, O jogo teve poucas emoções até o intervalo. O Corinthians sequer tentou pressionar o Vasco. Ficou com a bola no meio de campo e se aproveitou das falhas do adversário para abrir e ampliar o placar no primeiro tempo. Foram poucas chances perigosas, mas o Timão soube aproveitar as que teve. O Cruz Maltino, por outro lado, errou demais. Com os reservas em campo por causa de desgaste, o time comandado por Fábio Carille abusou de vacilos defensivos e foi para o intervalo perdendo por 2-0, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay.
Segundo tempo, o que faltou de emoção na etapa inicial sobrou depois do intervalo. O Vasco, atrás do placar, se lançou ao ataque para tentar buscar o primeiro gol e tentar pressionar o Corinthians, que soube aproveitar os espaços. A equipe comandada por Ramon Dias marcou 3 gols no segundo tempo, mas 2 foram anulados. Justamente quando o placar ainda estava 2-0 e o Cruz Maltino parecia se empolgar para diminuir a vantagem, João Vitor contra marcou para o Timão e pôs números finais no confronto. O holandês, que não marcava pelo Corinthians há um mês, estava em uma noite inspirada na Neoquímica Arena. Memphis deu assistência para Yuri Alberto abrir o placar, fez o segundo gol e participou do terceiro, que foi contra. Além disso, havia dado outra assistência e balançado as redes do Vasco mais uma vez, mas os 2 lances foram anulados. Depois de 2 rodadas, o Corinthians dorme neste sábado na liderança do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos. O Vasco, em contrapartida, caiu para a 7ª posição. Diversos jogos ainda serão disputados no domingo.